Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado nos temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Hoje, damos continuidade à nossa série de episódios especiais, na qual entrevistamos profissionais com larga experiência executiva nas áreas de RH de grandes organizações. Executivos que, ao longo de suas trajetórias, contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de pessoas, culturas e negócios. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional. E eu sou Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom. Eu e a Aline juntos temos o prazer de conduzir esse segundo episódio especial do Papo de DHO. Nele, abordaremos um tema extremamente atual e relevante: os desafios do RH na identificação e no desenvolvimento de líderes inspiradores em tempos desafiadores. Considerando essa situação num contexto marcado por transformações aceleradas, pressões organizacionais crescentes e a urgência de construir culturas mais humanas, resilientes e sustentáveis. Para falar sobre esse tema, temos a honra de receber Georgiane Caldas Domingues, autora de um dos artigos publicados em nossas redes sociais. Georgiane é gerente de interface de RH na SunCoke Energy, empresa cliente da Wisdom, onde tem atuado de forma estratégica na interface com pessoas, lideranças e com o próprio negócio da empresa. Ela é uma executiva de RH com mais de 25 anos de experiência em grupos multinacionais, com forte atuação no desenvolvimento de lideranças e em projetos estruturantes de desenvolvimento humano e organizacional. Sua trajetória inclui ainda uma vivência internacional e atuação em diferentes segmentos industriais, sempre com um forte compromisso com o desenvolvimento humano como base para resultados sustentáveis. Georgiane, é uma honra recebê-la no Papo de DHO, sobretudo depois de tanto tempo que a gente tentava e a coisa não se viabilizava. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Aline. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha experiência, dos resultados que obtive durante essa trajetória e todos os desafios que a gente vive no dia a dia. Obrigada de verdade. Nós que agradecemos. Georgiane, antes de entrarmos no tema do seu artigo, nós gostaríamos de começar conhecendo um pouquinho mais de sua trajetória profissional. Você possui uma experiência bastante consistente em projetos de estruturação organizacional. Conta para nós, quais foram os momentos mais marcantes de sua jornada e como essas experiências contribuíram para construir a sua visão sobre liderança e desenvolvimento de pessoas. Legal, Aline. Acho que um dos momentos mais impactantes na minha trajetória foi no projeto, no startup do Grupo Fiat, Magnete Marelli, em Pernambuco. Eu tive muitos líderes durante esses 25 anos de trajetória, até porque foram passagens em muitas empresas, foram alguns projetos importantes na minha trajetória. E esse teve um impacto muito importante, porque logo quando eu fui admitida, o projeto era um projeto startup, de grande impacto em Pernambuco, eram 6 empresas diferentes sendo implementadas ao mesmo tempo. E no dia seguinte eu teria uma reunião às 7 horas da manhã, diga-se de passagem, uma reunião com muitas informações do projeto, e quando eu entrei para substituir uma gerente, e eu não tinha todas as informações na mão para participar dessa reunião. Preocupada, às 3 horas da manhã eu me conectei para buscar todas as informações e me preparar. Eu sempre fui muito workaholic nessa época, hoje já tratado esse processo, mas na época buscava mesmo, então foi necessário, acordei às 3 horas da manhã e o meu chefe do projeto direto era da matriz, na Itália, em Roma, e em Torino, na verdade, no caso dele em Torino, mas enfim, na Itália, 5 horas para frente. Então, 3 horas da manhã para mim, já era às 8 horas lá, ele já estava ativo,
Ele me viu conectado e me mandou uma mensagem: menina, ele me chamava menina, já conectada? E eu falei, sim, porque eu preciso estudar o material, eu não estou me sentindo confortável com todas as informações. E ele falou, mas às 3 horas da manhã, e ele ainda me falou, você me superou. Aí eu falei, mas foi necessário. E ele me ajudou, me mandou algumas informações adicionais, mas o mais importante de tudo, Aline e Luiz, foi que ele, durante a reunião, eu precisei me posicionar para a pergunta de uma das 6 unidades, o gerente geral de uma das 6 unidades, me fez uma pergunta capciosa e eu respondi dentro do que eu tinha de informação para uma recém-contratada, mas eu respondi corretamente, só que ele me desafiou com o poder, o famoso que a gente fala, né, utilizando a autoridade como quem diz, não, mas eu quero que seja feito dessa forma. E o chefe, o meu líder, meu chefe não, ele era meu líder, puxou a fala na hora e falou exatamente assim. Isso para mim ficou muito registrado. Ele falou para esse gerente, não vou falar nomes, melhor não ditar nomes, mas ele falou, você sabe com quem você está falando nesse momento? Gente, isso foi muito impactante. Eu fiquei parada ouvindo do lado de cá e esse gerente geral falou, sim, eu estou falando com a Georgiane, respondendo a Georgiane, gerente de RH. E ele falou, não, você está falando com... Aí ele falou o nome dele, de Saia, no Brasil. Ou seja, ele falou, ela é a minha representante no Brasil, ela está respondendo por mim. Luiz, aquilo, para quem tinha acabado de chegar, para quem tinha as informações que ele me passou às 3 horas da manhã para responder às 7, ele me demonstrou que ele observou o que eu estava trabalhando. Ele simplesmente me deu o suporte que eu precisava naquele momento e não deixou alguém me deixar de saia justa naquele processo simplesmente porque eu tinha acabado de entrar. Ele me empoderou totalmente. Concordo plenamente. Quem seria eu, Luiz? Fantástico. Quem seria eu, depois disso tudo, desse posicionamento dele, para falhar no projeto com ele? Eu dei o sangue naquele projeto porque eu falei para ele me perguntou durante as 3 horas da manhã, ele perguntou, você está com medo? E eu falei, medo não faz parte do meu vocabulário, mas eu preciso me preparar. Então ele viu o que eu queria, ele viu que eu estava disposta, ele me observou naquilo e ele me deu todo o suporte. Então eu digo que ele me engajou 1000% no projeto e foi por isso que o resultado do trabalho após 7 anos foi muito, muito positivo. Eu posso dizer que foi muito positivo todo o resultado do projeto. Então, é uma experiência que eu gosto de compartilhar, porque todo líder, para mim, isso deixou muito claro na minha carreira. Liderar é observar suas pessoas, estar de olho nelas, estar atento a elas, ouvir, dar o suporte necessário quando a pessoa não tem todo o ferramental, toda a informação, empoderar a pessoa para que ela se sinta capaz de fazer aquilo. Lógico que às vezes a gente vai fraquejar, mas com essa base vai, com certeza vai. Maravilha. Eu também não vou consumir tempo do nosso podcast, mas eu acho que num dos nossos encontros, eu te comentei sobre o meu maior mentor profissional, que foi um francês, que era o presidente de uma multinacional francesa onde eu trabalhei. Mas vamos lá. E no seu artigo, você destaca que o conceito de liderança inspiradora vai muito além da capacidade de gerar resultados operacionais e envolve atributos como autenticidade, empatia, inteligência emocional e a habilidade para gerar conexão com e entre as pessoas. Na sua visão, o que de fato diferencia um líder que apenas conduz a gestão
de um líder que verdadeiramente inspira? Então, Luiz, é exatamente isso que eu coloquei no artigo, né? Você trabalhar com coerência, sendo autêntico, utilizando o famoso walking the talk, né? Não falando para as pessoas, faz o que eu digo, não faço o que eu faço. Trabalhando com ética, sendo coerente, você já gera nas pessoas uma capacidade de se entregar. As pessoas, elas acreditam naquilo que você está fazendo, isso já constrói uma relação de confiança, que é a próxima etapa que eu falei, é a construção de uma relação de confiança, uma segurança psicológica, é o que ajuda os resultados de fato saírem. E, em terceiro lugar, a capacidade, a habilidade de desenvolver pessoas, que é nesse ponto que eu falei da experiência que eu tive. A capacidade da pessoa de ter uma escuta ativa, de estar atento na pessoa, observar o que ela precisa para se desenvolver, dar o suporte necessário, ver qual é o ferramental que ela precisa, estar genuinamente preocupado com o desenvolvimento dessa pessoa. Esses 3 pontos, para mim, são os primordiais. Perfeito, Georgiane. Bom, nós estamos falando de uma liderança que não se sustenta apenas na autoridade formal, e sim na capacidade de influenciar, de engajar e de desenvolver pessoas de forma genuína e sustentável. Você traz no seu artigo uma reflexão bem importante sobre a presença ainda comum de modelos de liderança baseados no medo, no goela abaixo e também no controle excessivo. Quais são os impactos desse tipo de liderança para as pessoas, para a cultura organizacional e, consequentemente, para a sustentabilidade do negócio? Aline, quando o líder ele age, não manda quem pode, obedece quem tem juízo, você acaba tendo, de fato, resultados medíocres. Isso eu consegui perceber na minha trajetória. Você perde totalmente a criatividade. O colaborador ele não vai trazer inovação, o empregado não vai colocar inovação na mesa, correr o risco de ser questionado de forma do tipo, não, eu estou mandando você fazer o que eu quero. Né? Você reduz o engajamento. Para que eu vou trazer? Para que eu vou colocar? Eu só vou ouvir comandos. Ele está me mandando fazer assim, para que eu vou trazer outras propostas? Ele não vai ouvir. Isso já reduz o engajamento. E sem contar que aumenta o estresse, traz adoecimento emocional, o cortisol da pessoa vai lá no alto, né? Eu tento, nunca consigo sair do lugar. Sim. Então, e isso, no final das contas, acaba fragilizando o clima organizacional da empresa, que é um grande prejuízo. Beleza. Esse ponto é relevante, porque muitas vezes esse tipo de liderança autocrática pode até gerar resultado no curto prazo. Mas, como você bem sabe, e eu concordo em gênero, número e grau, ele compromete bastante a sustentabilidade da organização no médio e longo prazo. Outro ponto interessante é o impacto da pressão organizacional sobre a atuação das lideranças, especialmente quando profissionais com bons princípios acabam, em determinados contextos, silenciando ou reproduzindo comportamentos desalinhados das próprias convicções. Na sua experiência, quais são as principais razões que levam um líder a se distanciar de sua autenticidade e quais são as consequências disso? Boa pergunta, Luiz. Então, fazendo link até com a resposta anterior, com o tema anterior, a cultura organizacional autoritária já é uma das razões desse afastamento, né? Ele acaba, inclusive, envolvendo o medo de retaliação. Quando eu tenho uma cultura autoritária, eu mando e você executa, que tira a criatividade, que tira a inovação, e quando eu gero o medo de ser retaliado, opa, se eu colocar aqui, se eu me posicionar, eu vou ser retaliado, eu posso ser mandado embora, ou até rebaixado, ou não ter posições, isso gera consequência aí desse distanciamento dos valores da pessoa com os da organização. No final, a pessoa até olha, eu acredito nisso, mas como a empresa quer que eu haja dessa forma, isso gera adoecimento. Isso é o que gera muito adoecimento. Eu acredito
e eu sei que eu tenho que me posicionar e agir dessa forma, é o correto, mas eu não consigo porque eu tenho medo da retaliação e eu vou acabar seguindo nesse formato, só que isso me fere como pessoa. Então, isso acaba impactando na integridade da pessoa e no clima organizacional. Com certeza. Bom, vamos falar agora sobre um desafio central para o RH. Identificar, de forma assertiva, líderes com verdadeiro potencial para inspirar e também para desenvolver pessoas. Na sua visão, por que ainda é tão difícil para as organizações identificar esse tipo de liderança e quais são também os principais riscos quando essa identificação não ocorre de forma adequada? Então, Aline, por que é tão difícil identificarmos bons líderes? Na minha trajetória, o que eu mais percebi foi o viés do conhecimento técnico ou do resultado técnico. Ainda existe uma tendência menor hoje, que bom, já estamos utilizando ferramentas diferentes e um olhar diferente, mas ainda existe um viés muito forte na promoção com base apenas em resultados técnicos. O camarada, ele produz muito, ele traz muito resultado, e aí você tende a avaliá-lo, na verdade, o líder, né? Aí entra o viés inconsciente no processo decisório. Não, o cara traz o resultado, ele trabalha comigo há 10 anos, vamos promovê-lo. Às vezes fazendo, inclusive, utilizando ferramentas necessárias e vendo que comportamentalmente ou o potencial não está alinhado com a posição que se espera no futuro, mas o resultado, vamos fazer a promoção. E no final das contas o resultado não vem, porque acaba trazendo posições de líderes sendo preenchidas por chefes incapazes de fazer uma boa gestão, de inspirar seus times na busca de excelência em suas operações, trazendo engajamento, e no final das contas acaba trazendo aí um impacto negativo na cultura e no desenvolvimento das pessoas na organização. Georgiane, falando diretamente com o nosso público, que você sabe é formado majoritariamente por profissionais de DHO e lideranças organizacionais, qual é o papel do RH no desenvolvimento de lideranças inspiradoras e preparadas para os desafios atuais? Então, Luiz, como primeira ação, o RH ele tem que ser um agente estratégico. Ele precisa estar na mesa da estratégia. Ele precisa conhecer, ter uma visão sistêmica e conseguir olhar para onde a empresa está indo, olhar as dificuldades, conseguir fazer uma análise de todo o cenário e agir como agente estratégico junto com a direção da empresa, né, para ajudar no desenho, na construção da estratégia da empresa. Em segundo lugar, precisa trabalhar na disseminação e consolidação de uma cultura de educação continuada. A gente nunca vai parar de aprender. E o RH tem que ser o primeiro. O profissional de RH ele tem que se manter atualizado, tem que se autoconhecer, conhecer seus limites, trabalhar. Ele é um exemplo para o restante da estrutura, para a organização. Então, ele tem que manter essa cultura da educação continuada. A gente não pode parar. Às vezes tem empresas que eu já cheguei na posição de diretor ou de presidente e eu não preciso mais de desenvolvimento para esse líder. Pelo contrário, quanto mais alto na organização, mais ele precisa se preparar, estar antenado, se desenvolver para acompanhar e evoluir no processo da empresa. Utilizar ferramentas como coaching, mentoring, feedback contínuo, isso nem preciso falar, assim como o uso de dados, de People Analytics, ou a criação de programas estruturados de desenvolvimento. Mas, como base, o RH ele precisa ser a base, o suporte, ele tem que se colocar à disposição, ajudando as pessoas, inclusive, a conseguirem enxergar o papel das pessoas dentro da organização e atuar de forma estratégica. Isso reforça o papel do RH, não apenas como responsável pela condução dos processos, mas como um verdadeiro arquiteto da cultura e corresponsável pelo futuro da organização.
Você mencionou, ao longo da sua trajetória, a condução de diversos projetos estratégicos e a monitoração de desenvolvimento de líderes em diferentes contextos organizacionais. Na sua experiência, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao tentar desenvolver os seus líderes e como elas podem evitá-los? Então, aqui vai muito na linha da nossa última pergunta. A principal falha aqui, quando se fala em desenvolver líderes, é a promoção de pessoas considerando apenas o desempenho técnico, sem levar em consideração as competências comportamentais ou o potencial, fazendo uma avaliação do potencial do avaliado. Não adianta simplesmente promover achando que a boa intenção vai conseguir levar a pessoa para o resultado. A gente precisa avaliar se no contexto o potencial dessa pessoa está em linha com a posição que ela vai ocupar. Eu não digo que a pessoa precisa estar pronta 100% para ela, mas precisa estar alinhado com aquele desenvolvimento que a gente precisa de resultado no futuro. Que a pessoa tenha um bom desempenho técnico, ela pode seguir uma carreira em Y, continuar na técnica, mas sem entrar em linha com a gestão, com o desenvolvimento de pessoas. Isso é extremamente importante e é uma falha que eu vi muito em várias organizações por onde eu passei. E o segundo ponto é considerar somente a avaliação do líder direto nessa decisão. Não considerar a avaliação de uma forma cruzada com todas as áreas, não fazer uma calibragem com todas as áreas para entender a visão dos clientes, aumentar o nível de avaliação das pessoas nesse processo. Isso acaba fragilizando o processo decisório no momento de desenvolver líderes para as posições futuras. Eu entendi da sua fala que um outro risco é cuidar para que o novo líder não seja o chefe dele, não considere que o único modelo de liderança que se aplica ou que serve para a empresa é aquele que ele próprio inspira. Ou seja, respeitar que ele pode ter um estilo um pouco diverso, mas alinhado com a cultura da organização. Perfeito, Luiz. Perfeito, é nessa linha. Tá. Beleza. Vamos lá, outra questão, Georgiane. Considerando o cenário atual, que está cada vez mais marcado por transformações constantes, haja visto os últimos 15 dias, que complicou muito mais o cenário global, e, portanto, temos transformações constantes, maior complexidade organizacional e novas expectativas das pessoas em relação ao trabalho. Quais serão, na sua visão, os principais comportamentos que deverão inspirar os líderes do futuro? Legal, Luiz. O primeiro, para mim, é a capacidade de inspirar e desenvolver pessoas. Esse vem lá daquele meu primeiro exemplo do que eu vivi. É a capacidade de engajar, de motivar, de reter as pessoas, independentemente do contexto, né? Às vezes o momento dificulta um pouco, mas quando você tem um líder que inspira, você consegue aguentar o tranco. Capacidade de adaptação, o cenário ele tem mostrado quanto a capacidade de adaptação tem sido necessário para você poder realmente trazer resultados sustentáveis. O que vale hoje, amanhã pode não valer mais. E se você frustrar o tempo inteiro com isso, não vai dar em nada. Você precisa ter essa capacidade de se adaptar, de mudar o contexto e trazer resultados de formas diferentes, né? A inovação aí entrando, a capacidade de adaptar e inovar. Inteligência emocional, para saber lidar com toda essa frustração que ocorre nessa oscilação constante e acelerada que a gente tem vivido. E aí a gente pode falar de visão sistêmica, autenticidade e integridade, que são fundamentais no dia a dia. Beleza. Georgiane, agora para encerrarmos, que conselho você daria hoje para líderes e profissionais de RH
que desejam construir uma liderança mais inspiradora e também contribuir para o desenvolvimento das organizações mais humanas e mais sustentáveis. Então, o principal, se pudesse dizer, conselho, né? Se importe de fato com as pessoas. Trabalhe com propósito. Quando a gente trabalhar com pessoas tem que fazer parte do propósito da pessoa. Não tem como ser diferente. Tem que olhar para elas como pessoas e indivíduos. Não dá para olhar para as pessoas como números. E é lógico que a gente tem um volume muito grande quando a gente fala de grandes empresas, indústria. Mas se a gente tem líderes nas posições certas, esses líderes precisam olhar, eles precisam ser olhados como pessoas, pelo líder que está acima, e precisa conseguir olhar para as equipes deles, para os liderados deles, como pessoas, como indivíduos que merecem respeito, cuidado, atenção, para conseguir trazerem os resultados sustentáveis dentro da organização. Seja coerente, haja como diz. Hoje não dá mais para, já pôde no passado, mas hoje não dá mais para seguir nessa questão de que faz o que eu faço, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, corrigindo. E como segundo, se puder adicionar, eu diria, se puder, saia ou evite as dívidas que te tornam refém da sua própria cadeira. Eu falo isso com um coração muito aberto, porque um dos grandes motivos do medo de retaliação, do medo de ser desligado ou perder a posição, é pelo fato de que muitas vezes eu vejo profissionais que, na condição hoje, isso em qualquer lugar, estão tão endividados que acabam se colocando reféns no processo e perdem a capacidade de tomar uma decisão efetiva ou de se posicionar na mesa. Eu digo, lógico, todo mundo tem dívida, todo mundo precisa crescer. Essa palavra dívida que você está usando é ter rabo preso? É mais ou menos isso mesmo. Não é rabo preso com a empresa. Às vezes, Luiz, você ter tantas dívidas do lado de fora, e aí eu estou falando de dívida de casa própria, de um carro novo, você já tem um carro, mas quer um outro novo, maior, e você vai se endividando de tal maneira que você depende tanto que no final das contas você perde a sua capacidade de se posicionar no processo. Você fica com medo, opa, se eu colocar, ele não vai gostar e ele vai me retaliar e vai me mandar embora e você acaba se tornando mais frágil no processo. Então, lógico que nós temos todos os processos dentro da empresa, compliance, etc., para tudo isso, mas um dos conselhos que eu recebi na minha vida, lá no início na minha vida, por um grande amigo, foi esse, e eu tento manter isso muito em dia. Tenho minhas dívidas, lógico, mas de forma sustentável, que não vão impactar a minha resposta no momento que eu precisar me posicionar ou que eu me sinta em risco. Então, se eu tiver que colocar com medo ou sem medo, eu vou me posicionar da forma correta. Eu digo que Deus não desampara nem um passarinho, Ele não deixa faltar água para um passarinho, quem dirá para cada um de nós. Então, eu acredito, confio, e é dessa forma que eu diria, seria o meu conselho de posicionamento de vida e profissional para as pessoas. A frase que eu costumo usar é: liberdade não tem preço. Perfeito, Luiz, é exatamente sobre isso. Eu gosto muito de ter a minha liberdade, de poder me posicionar. Ok, eu posso ter o medo, lógico que eu tenho medo de perder meu emprego, eu também dependo do meu dinheiro, mas não é por isso que eu vou me calar, porque eu sei que se uma porta se fechar, um portão enorme vai se abrir. Então eu confio nisso e foi dessa forma que eu construí minha carreira e foi dessa forma que eu cheguei na posição que eu cheguei hoje. Georgiane, a nossa conversa foi muito gostosa, para variar, né? Eu já falei isso em outras ocasiões e em projetos que a gente fez junto, mas foi muito gostosa, muito inspiradora. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência, visão e reflexões conosco. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, espero ter conseguido contribuir de alguma forma. De fato, o bate-papo com vocês é sempre muito agradável. Então, muito obrigada mais uma vez aí pela oportunidade.
Sem dúvida, foi um episódio que nos convidou a refletir profundamente sobre o verdadeiro significado da liderança e também do papel do RH na construção de organizações mais humanas, conscientes e preparadas para o futuro. Georgiane, também quero te agradecer sinceramente por sua presença e principalmente a profundidade e generosidade com que você compartilhou conosco aquilo que você acredita. Gostaríamos de deixar esse espaço agora para que você possa fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos ouvintes. Não tenho muito mais a agregar, a não ser realmente agradecer o contato de vocês, a abertura de vocês para eu poder colocar minha experiência. Como eu disse, eu espero que agregue valor, que as pessoas possam utilizar de alguma forma, que inspire de alguma forma a seguir caminhos diferentes. E se precisarem, fico à disposição para qualquer contato. Beleza. Aliás, já começou com uma história gostosa no início. Foi a primeira fala que você contou, foi a tua experiência na Magnete Marelli. Bom, falando agora para os nossos ouvintes, para vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. Em nosso terceiro episódio especial, na semana que vem, entrevistaremos Brenda Donato para falar sobre o tema de seu artigo Segurança Psicológica na Prática Corporativa. E você, quer saber mais sobre os nossos programas ou serviços? E também acessar este e outros artigos? Basta acessar www.wisdom.com.br. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas, siga o nosso canal e lembre-se, em tempos desafiadores, são os líderes que inspiram, desenvolvem e cuidam das pessoas, que constroem organizações verdadeiramente sustentáveis. Até breve.